pessoal, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Então vamos lá, hoje é a nossa quinta aula do curso Os Alemães do Volga no Paraná, na história de imigração. E hoje nós vamos falar um pouquinho de cultura, mas antes eu gostaria de agradecer a todos que têm assistido, a todos que têm deixado aí seus comentários. Quero dizer que seu comentário é muito bem-vindo, então comente sem moderação, mas nunca se esqueça, com muita educação, tá ok? Então vamos seguir lá para a nossa aula. Como eu estava dizendo, hoje nós vamos falar da cultura, né? Então nós vimos a história difícil de chegada dos alemães, tudo que eles passaram para conseguir se estabelecer a colônia, que com muito suor e trabalho e dedicação eles conseguiram fazer prosperar a colônia, né? Então nós vimos isso na última aula. Hoje nós vamos ver um pouquinho da parte cultural, né? Então as tradições, a cultura, ao mesmo tempo, foi interessante dizer que ao mesmo tempo que eles vieram da Alemanha querendo esquecer um passado triste, uma situação de miséria e de dor que vinham passando na Alemanha, muitos até mesmo não pelo problema financeiro, mas outros problemas decorrentes de um lugar que tinha acabado de passar por uma guerra, né? Então, muitos querendo fugir dessa situação, buscavam esquecer o seu passado. Mas, por outro lado, mesmo que pareça um pouco contraditório, eles queriam guardar suas memórias, eles queriam guardar suas tradições, não perder sua tradição. Isso era muito importante para que eles pudessem passar de pai para filho e continuar com a sua identidade enquanto povo alemão. Então, vamos dar uma olhada como é que foi esse processo lá na Rússia. Não sei se está dando para enxergar aqui, eu imagino que a minha imagem aqui vai ficar bem em cima. Deixa eu ver se eu consegui fechar, talvez. Não sei se estão conseguindo enxergar, mas aqui está escrito Gemeinschaft. A pronúncia você está correta também, mas enfim. Gemeinschaft significa comunidade, né? Então, era o modo de vida deles na Rússia. Eles viviam em comunidade. Eles, as plantações, né, a vida comunal, a vida comunitária era muito importante, era tudo feito em comunidade. Então, se havia um casamento, toda a comunidade participava, bem como um funeral, as festividades eram feitas em comunidade. Então, essa vida comunitária era muito importante e isso fortalecia eles enquanto povo, enquanto etnia, né? Eles manter essa estrutura essa estrutura comunitária, né? De tradições, passando aqui, nós temos aqui um quadro do Jacob Weber, do livro Talento do Volga. Aqui nós vemos nesse quadro as mulheres ali, né, da comunidade, fazendo xarope de melancia. Então, todas essas atividades que eles faziam, a colheita, muitas das atividades aí para uma festa, era tudo feito em comunidade. Então, isso tinha um valor trazia para eles um valor de pertencimento e mostrava para as novas gerações que aquilo deveria ser mantido. Então, é muito importante, né? Era a manutenção de uma tradição que eles já traziam lá da Alemanha. E nós vemos aqui dois apontamentos de dois sociólogos. Tonis, que fala assim, Gemeinschaft, ele conceituou como papéis sociais, valores e crenças baseados em interações pessoais, entidades sociais unidas e coesas, e características compartilhadas, como crenças e localização geográfica. Então, na visão dele, Gemeinschaft era justamente
essa troca de valores, de crenças, essa unidade de pensamento, unidade na questão do pertencimento da região onde viviam, né? Tudo isso. Para Max Weber, Gemeinschaft está enraizado em um sentimento mais subjetivo, que pode ser afetuoso ou tradicional. Então, seria aquela ideia de comunidade mais ligado ao afeto, ao desejo de pertencer àquele lugar, ao sentimento de fazer parte, né? Então, seria isso. Isso é realmente muito forte entre os alemães. Vamos seguir. Aí. Bem, para começarmos a falar dos costumes e das tradições e do modo de vida em geral, nós vamos começar pela agricultura, tá? Então, nós temos aqui algumas situações cotidianas dentro da comunidade, dentro das colônias. A primeira delas aqui nós vemos nessa imagem uma mulher batendo manteiga. Nós podemos observar ali, além do utensílio que ela está utilizando, também das vestimentas, né, a forma como que ela está ali executando esse trabalho. Na segunda imagem, nós vemos aqui eles colhendo a beterraba sacarina, que era um tipo de beterraba. Esse tipo de horta, essas hortas comunitárias, toda a comunidade participava. Nós vemos ali mulheres, homens, crianças, todos participando ali da colheita, tá? Na terceira imagem, nós vemos uma família ali, ó, com uma carroça, o cavalo, as ferramentas ali para o trabalho na agricultura e toda a família reunida, se preparando para trabalhar. E era assim, ia toda a família, ia a comunidade, todos iam juntos para o trabalho no campo. Depois da primeira década no Volga, os colonos começaram a colher os frutos do seu suor, agraciados com muitas chuvas após um período de estiagem. Tiveram uma safra de alto rendimento. Então, na primeira década, eles sofreram bastante. Além de passar por toda aquela situação, quem assistiu à última aula ali lembra no final a revolta de Pugachev, que ele saqueou e destruiu as colônias e também saqueou muito dos mantimentos e destruiu plantações, colocou fogo, tudo mais. Então, eles passaram também por estiagem e dificuldade até aprender ao manejo daquela terra, que era muito diferente da terra onde eles estavam na Alemanha. Mas depois disso, depois desse período, a duras penas, digamos assim, eles começaram a colher os frutos, né, de tanto trabalho, de tanta luta, e começaram a vir as primeiras colheitas aí com sucesso. Então, na primavera, eles colhiam o girassol para extração de óleo, o cânhamo e o linho para roupas e utensílios. O cânhamo é esse aqui que nós vemos aqui em cima, essa primeira foto aqui mais à esquerda. Esse é o cânhamo, ele é parente do mesmo gênero da cannabis, tá? Mas ele não é utilizado com os mesmos fins. Na verdade, eles utilizavam ali a fibra do cânhamo, no qual eles faziam utensílios para casa, cordas, redes de pesca, até mesmo utilizavam a fibra para fazer algum tipo de vestimenta e para tecido mesmo, assim como o linho também eles plantavam, né, com o mesmo objetivo, tá? Aí, aqui embaixo, nós temos aqui o painço, que era a terceira maior cultura. Tinha também o trigo, o centeio, né? E o painço era a terceira maior cultura deles. O painço aqui, ele é tipo eles chamam também de milhete. Ele dá essas espigazinhas, é um cereal, e eles faziam esse tipo o hirsch, que era um tipo de mingau, tá? Eles também usavam para alimentação dos animais, e esse painço, eu até
por curiosidade, eu fui dar uma olhada aqui, ele é muito rico em vitaminas e deixa eu ver aqui até na minha colinha que eu cheguei a anotar. Olha só. Ele é um milho miúdo com alto teor de antioxidantes. Também é conhecido por prevenir o câncer, combate o envelhecimento e a degeneração das células. Ele tem um alto teor de proteínas e não contém glúten. Ele é rico em fibra, controla os níveis de colesterol, garante saciedade. Ele é indicado para quem tem diabetes, pois ajuda na absorção da glicose. Ele é rico em triptofano, aminoácidos e precursor da serotonina. Ajuda a reduzir o estresse, a ansiedade e melhora o sono. Então, ele era consumido, era bastante consumido lá pelos alemães, né? E o valor nutritivo dele realmente era muito alto. Vamos em frente. Repolho, melão, abóbora, beterraba sacarina. A beterraba sacarina é essa que nós vemos aqui na imagem. Ela é uma beterraba mais... ela é branca, né? E bem mais doce do que a beterraba que nós conhecemos, roxa. Então, beterraba sacarina, melancia eram plantados na horta comunitária, numa área mais afastada. Do repolho, eles faziam o chucrute no outono, né? Bem, muito conhecido aí o chucrute pelos alemães, né? Que é aquele repolho fermentado, repolho azedo, como também as macieiras, pereiras e cerejeiras. Após a colheita, eles colocavam as frutas para secagem ao sol. Eu lembro da minha infância, quando a minha avó fazia o schnitz, que era justamente essas frutas, que era maçã, na época eu lembro que a maçã, pera, pêssego, esse nome mesmo, schnitz, era com esse nome que eu conhecia. Então, ó, já vinha lá dos alemães, lá no Volga, esse hábito. Eles faziam isso antes do inverno. Por quê? Porque já na colheita das frutas, né? Primavera, verão, antes do inverno, para ter a fruta, porque o inverno era muito rigoroso. Então, para eles poder conservar as frutas, eles secavam, desidratavam. No Himmerhof, que era o quintal junto à casa, plantavam cenouras, cebolas, pepinos e alcaçuz, no qual eles faziam a bebida dos alemães do Volga, o Steppe Tea. Bem, gente, eu andei pesquisando o que era esse Steppe Tea. Se vocês souberem, se tem alguém que está assistindo esse vídeo que sabe o que é, pelo que eu pesquisei, era um tipo de um chá de alcaçuz, tá? Mas se vocês têm alguma informação mais precisa, por favor, deixem nos comentários que eu também gostaria de saber. A informação mais próxima que eu cheguei é que era um tipo de chá. Eu também encontrei outra bebida, que era o schnapps, que eles tomavam, que era uma bebida à base de álcool destilado com frutas, tá? Era outra bebida também muito consumida, principalmente nas festas. Nos porões, eles faziam forragem com grandes blocos de gelo e palha para conservar os laticínios. Então, olha só que interessante, o gelo que se formava nos moinhos, nos lagos formados pelos moinhos e nas margens do rio, do Volga, eles pegavam esse gelo e faziam junto com a forragem de palha, de feno no porão, um local mais refrigerado, digamos assim, para poder conservar melhor os laticínios, tá? Cortes de galhos de árvores frutíferas eram usados para defumar a linguiça Wurst, o presunto e outras carnes. Então, eles faziam o pernil, o presunto defumado, outras carnes, muita carne suína que eles consumiam, a linguiça, que é muito tradicional dos alemães, né? E eles faziam assim os defumadores com os galhos das árvores frutíferas após a poda. Antes do inverno, com os produtos da colheita vendidos e armazenados, era realizado um grande festival chamado Kurb. Então, era como se fosse o festival da colheita, né? Então, eles faziam esse festival agradecendo pela colheita e antes da chegada do inverno. A culinária, a parte boa, né? Quem não gosta, culinária.
culinária alemã tem aí muitos pratos conhecidos ao nosso paladar, e principalmente aqui na região Santa Catarina, Paraná, é muito difundida a culinária alemã. Então, aqui eu coloquei apenas alguns pratos, são muitos, e eu coloquei alguns deles, os mais tradicionais. Eu sei que acabei deixando algum de fora, cookie, por exemplo, tem alguns que eu acabei deixando de fora, mas os mais tradicionais estão aqui. Alguns deles, né? Aisma, né, que é o joelho de porco com chucrute. Bierock, que é esse tipo de... é um pãozinho assado com carne e repolho. Aliás, eu estava vendo algumas receitas, parece ser ótimo mesmo. Esse bierock eu não conheço. Aisma eu conheço, já comi, é muito bom, mas o bierock eu não conheço. Krebel, tem vários nomes em várias regiões, tem alguns lugares que eles pronunciam com G, Grebel, outros é o Krebel mesmo. Desde criança eu conheço por cueca virada, mas também é muito tradicional, muito comum na mesa dos alemães. O Alupse eu conheci por Haluschki, mas aqui está Alupse. Ele é uma trouxinha, aqui está mais no formato nessa imagem, está mais no formato de um charutinho, mas ele é uma trouxinha, e ela não deve abrir, ela é feita de uma forma que ela fique bem fechadinha, tipo um envelopezinho, recheada com carne, com arroz e com carne de porco. Olha, esse aqui, gente, eu não vou me atrever a falar esse nome alemão, com certeza eu vou errar. Então eu vou falar assim, são bolinhos de batata, tá? Como se fosse quase um nhoquezinho. Então, são bolinhos de batata. Bom, aqui nós vemos um prato bem típico alemão, broa de centeio, né? O chucrute, batata, mostarda e a linguiça Wurst. E aqui, por último, aqui nós conhecemos como pão no bafo, né? O pão com repolho, pão no bafo, tigrão, tem vários nomes aqui que se popularizaram aqui no Paraná, né? Mas aqui o nome que eu encontrei lá dentro do artigo que falava a respeito da culinária é Tampklees. Eu já ouvi também só Klees, já ouvi outros nomes que a minha pronúncia não ia sair correta se eu fosse falar, mas aqui é Tampklees. Será que é isso? Será que pronunciei certo? Eu sei, é um prato muito gostoso, feito com carne de porco, repolho, pãezinhos cozidos no bafo, na panela, junto com a carne. E é isso aí, esses são alguns pratos da base da alimentação. Nós vemos que o repolho é muito presente, né? Arte e arquitetura. As casas, bem, nós vimos algumas aulas anteriores que as casas já foram previamente planejadas, né? Por Ivan Weiss, um engenheiro alemão responsável ali pelo assentamento dos alemães. Então, nós tínhamos basicamente esse modelo aqui primeiro, aqui da foto, era o modelo tradicional da casa. Tá? Era uma casa semelancas, eles chamavam. Tinham 2, mas geralmente 3 quartos, um andar com telhado de 2 águas, uma chaminé central, e a entrada da casa ficava na lateral. Ó, dá para ver ali um muro, um menino aqui no portão da casa, né? Uma porta, e a entrada ficava ali pela lateral. Uma casa de madeira, mas feita de troncos, uma casa bem rústica, mas era considerado para a época uma casa pequena, né? Até porque as famílias eram grandes, então era considerado uma casa pequena. Com o passar do tempo e o desenvolvimento das colônias, essa era tida como uma casa de pobres, dos alemães mais pobres. Aí teria esse outro modelo aqui, nós temos até aqui uma planta que era o mesmo tipo
de casa usada na colonização lá na Alemanha, lá de Frederico II. Então, na mesma época, esse modelo era utilizado, dessas casas aqui maiores, né? Eram casas tripartidas, as casas eram divididas em três. Então, na mesma casa tinha a moradia e o celeiro. Tá? Aí as pessoas dividiam a casa junto com o celeiro ali no mesmo imóvel, digamos assim, na mesma casa mesmo. Aí eram dois modelos. Educação. A educação era algo assim primordial para eles. Eles davam grande importância, as crianças iam para a escola desde cedo, né? De acordo com o historiador alemão do Volga, Igor Plehve, as escolas surgiram no primeiro ano em que os colonos chegaram ao Volga. Olha só a importância que eles davam. Eles mal estavam estabelecidos, ainda com toda a dificuldade ali do início da colonização, mas mesmo assim, no primeiro ano, as escolas, as primeiras escolas já surgiam. No local de assentamento, os colonos construíram primeiro um prédio escolar que servia simultaneamente como casa de orações, e só então construíram uma igreja. Então, no mesmo lugar, ali no mesmo espaço onde eles tinham o culto, antes de ter uma igreja propriamente dita, o local ali era como se fosse uma casa maior, onde eles tinham o culto, era o local também que o professor dava aulas. Muitas vezes o professor era o próprio pastor, ou padre, ou o seu ajudante. As crianças iniciavam na escola aos 6 anos e concluíam aos 15. E olha só, aos 6 anos as crianças iniciavam e era obrigatório. Aos 6 anos, já nas colônias, já era obrigatório mandar as crianças para a escola. Até 1861, os colonos tinham seu próprio sistema educacional. O governo russo não havia fornecido educação para os servos. Esses servos que está aqui eram os servos russos, tá? Os servos russos, eles não tinham direito à educação, só os nobres. Da mesma forma, se recusou a apoiar a educação dos colonos. Então, os colonos eram educados porque essa era a cultura dos alemães, mas os servos russos não. Então, o governo não auxiliava, era iniciativa da própria colônia, das colônias, e mantido por eles mesmos. Em 1890, foi aprovada uma lei que obrigava que as aulas fossem em russo. Mais para frente nós vamos falar sobre isso, sobre esse processo que é chamado de russificação. Foi muito complicado para eles, porque as aulas eram em alemão, né, para preservar o idioma e tudo mais, as aulas eram em alemão. E em 1890 o governo faz com que proíbe a língua alemã nas escolas, tá? Vamos em frente. Deixa eu só tomar um golinho d'água. O schoolmaster, diretor de escola, tinha muita importância na colônia por causa da sua posição e pelo fato dele ter atuado como pastor assistente. Então, tá aqui, olha, nós temos aqui essa imagem do pastor assistente, às vezes era o próprio pastor mesmo, ou padre, como nós já falamos, dependendo qual que era a confissão da colônia, né, católico ou protestante. Então, ele está aqui com a família, ele dava aulas e também fazia os cultos, tá? Na sala de aula, religião e educação estavam intimamente relacionadas, porque os livros didáticos principais eram a história da Bíblia, o catecismo e a Bíblia e o Volga, era um livro de canções do Volga. Então, eram escolas confessionais. Então, eles ensinavam através da Bíblia, através do catecismo, e o próprio ensino, ele estava ali muito atrelado ao ensino religioso. O Schulmeister tomaria o lugar do pastor na liderança do culto normal, em alguns casos, para funerais e batismo, onde o pastor não
não estava disponível. Então, esse schoolmaster, ele também auxiliava na visitação dos enfermos, junto dos anciãos da igreja. Ele tinha um papel muito importante dentro da comunidade, digamos assim, o diretor da escola, né? Ele usava, aqui na foto dá para ver bem, ele usava uma jaqueta que o diferenciava, um tipo de casaco, com abas compridas, era uma formalidade para ser usado na igreja. Às vezes, também usava uma pequena gravata de ponto cruz, que servia como símbolo dos reformadores. Isso daí era já no caso dos reformadores, da igreja reformada. Indústria. A tecelagem industrial foi desenvolvida pela primeira vez na colônia Morávia. Os morávios era também um dos segmentos protestantes, tá? Então, tinha os reformadores, que eram os calvinistas, os luteranos, né, que seguiam Martinho Lutero, e os morávios. Esses morávios, eles foram para Sarepta, uma das cidades ali perto de Volgogrado, no final da década de 1770. E ali eles desenvolveram a tecelagem. Como resultado, o tecido produzido pelos colonos recebeu o nome de sarpinca, justamente por ser desenvolvido ali na região de Sarepta. Nós temos uma imagem aqui de uma planta da vista de Sarepta, tá? O rio Volga está aqui atrás, na imagem, dá para ver aqui o rio Volga passando por trás aqui, e aqui a cidade de Sarepta. Então, bem, como resultado, o tecido produzido pelos colonos recebeu o nome de sarpinca, um tecido fino de algodão, tecido com fio de algodão tingido. O caro e difícil recebimento dos fios de algodão do exterior encorajou os mercadores de Sarepta a produzi-los, eles próprios, com algodão importado da Pérsia por Astracan. O trabalho era feito em residências durante o inverno e depois transportado para as fábricas de Sarepta. Então, aos poucos, a indústria foi desenvolvendo, né? E com o preço alto para poder comprar de fora o algodão, logo eles começaram a produzir lá e fazer, até mesmo no inverno, dentro das próprias casas, eles produziam o fio para fazer o tecido. Aqui nós temos uma imagem de um tecelão, geralmente os homens que trabalhavam, né? Depois de um tempo as mulheres começaram também a auxiliar, mas inicialmente era um serviço aí masculino. Gradualmente, a produção de tecidos aumentou tanto em Sarepta que não tinha mão de obra suficiente. Precisou expandir sua operação. Sarepta também ficava a uma longa distância do principal centro de transporte, em Saratov. Os trabalhadores que vieram de outras colônias para Sarepta aprenderam o ofício e frequentemente começaram as operações em suas aldeias natais. Então, foi disseminando, começou ali em Sarepta, mas logo várias aldeias já estavam trabalhando aí com a tecelagem. Então, como era uma habilidade simples e podia ser aprendida rápido, então, e não exigia muito mais do que uma roda de fiar e o trabalho um tear manual, então tinha baixo custo, era algo fácil para os tecelões ali, para os aldeões, para os colonos fazerem. Era uma indústria assim que não era necessário um aporte inicial de dinheiro, enfim, muito grande. Então, alguns tecelões trabalhavam sozinhos em suas casas de outubro a abril, ou quando estavam livres do trabalho do campo. Originalmente, a tecelagem era principalmente uma arte masculina, mas em 1900, metade dos tecelões já eram mulheres. Crianças e idosos sentavam-se perto dos tecelões, onde colocavam os rios em carretéis. Em 1866, havia 69 fábricas de sarpinca, nas quais funcionavam até 6.000 máquinas de tecer, que produziam até 30 mil
Putz, quer dizer, 540 toneladas de fio, vestidos e outros materiais também eram produzidos. E esses tecidos chegavam até o Reino Unido. Alguns alemães do Volga, ali, representantes das fábricas ali de Sarepta, chegaram a participar de feiras, enfim, na Europa Ocidental, e seus tecidos foram mandados também para a Inglaterra e outros locais. Então, foi uma parte muito importante da indústria, do desenvolvimento industrial, o que fez crescer as colônias. Aí a música. Bem, vamos falar um pouquinho de cultura, de música. A música era muito importante para os alemães, fazia parte de toda a vida deles, de todo o cotidiano. Então, tinha música, eles tinham ali as canções folclóricas, eles tinham música para casamento, eles tinham as músicas de funerais, e a música foi uma forma importante para os alemães guardarem suas tradições. É uma linguagem, né? Nós sabemos que a música é uma linguagem, é uma forma de você se expressar. Então, ali, através da música, repetindo aquelas letras, aquelas canções que eles traziam da Alemanha, eles conseguiam passar as suas tradições, conseguiam passar a sua cultura adiante, né? Exercerem a sua fé religiosa e se expressar culturalmente, levando a memória de sua terra natal para onde fosse. As canções faziam parte do cotidiano, haviam muitos estilos musicais. Esse seria um estilo, Volkslieder, eram as músicas, as canções folclóricas, né? Tinha também as músicas religiosas, música de casamento, waltz, que era um tipo de dance music, não sei na época dance music, mas era waltz, tá, né? E música de funeral. Então, eles tinham música para tudo, gente. Cada situação, eles tinham ali um estilo musical. Não sei se dá para enxergar aqui, eu coloquei uma citação: o imigrante pode perder tudo, amor à pátria e o uso da sua língua materna, mas as canções da sua pátria sobrevivem mais tempo. Essa é uma frase de um romancista alemão, Gustav Freytag. Olha, aqui tem um outro linkzinho de um hino religioso, é um dos preferidos dos alemães do Volga. A melodia se originou na Turíngia, em 1840, e as letras foram escritas em 1852 por August Friedrich Brit. Os pastores russos alemães em Riga provavelmente estavam familiarizados com a canção, e ela chegou às colônias alemãs na Rússia. Então, os pastores vinham da Alemanha para as colônias e já cantavam, lá na Alemanha já cantavam essas canções e traziam para as colônias. Religião. Bem, a religião era algo intrínseco, algo que fazia realmente parte da vida dos alemães do Volga. Estava tudo em volta ali da religiosidade, tudo em torno da religiosidade, toda a vida deles. E, bom, eram 3 religiões, né? Tinham os católicos, os luteranos e os reformados. Depois, um pouco mais tarde, num segundo chamado, vieram também os metodistas, que foram ali para a Nova Rússia e que ficaram ali até no final da Primeira Guerra Mundial. Eles vieram mais tarde aqui para o Brasil também, ali para a região de Vitimarsum, enfim. Então, lá na Rússia, eles colonizaram ali a região, a colônia de Nova Rússia era na Ucrânia, ali pertencia à Ucrânia. A construção de instalações para adoração coletiva, instrução religiosa e estudo da Bíblia começou quase imediatamente após a chegada dos primeiros colonos na Rússia, em 1764. Então, eles chegaram, as casas foram feitas, e imediatamente eles já procuraram um lugar para fazer a igreja, não dessa forma como nós estamos vendo aqui na foto, né? Essa já no segundo momento eles fizeram as igrejas maiores, tinham igrejas lindas, enormes. Mas
uma casa de oração eles já procuraram fazer. As estruturas iniciais eram frequentemente uma construção simples de madeira. Com o passar dos anos, os edifícios simples foram substituídos por estruturas bastante elaboradas, como tijolo e pedra, interiores ornamentados e órgãos notáveis. Nas colônias menores, onde havia uma igreja oficial, onde não havia uma igreja oficial, havia uma casa de oração, que os colonos chamavam de Beth House. Dos imigrantes que foram para a Rússia, 70%, a maior parte, era protestante, entre luteranos e reformados, e 30% eram católicos. Justamente porque a perseguição aos protestantes era maior. Então, muitos protestantes acabaram deixando a Alemanha justamente pela perseguição religiosa. Então, aqui nós vemos um templo, uma igreja na região de Saratov, uma igreja luterana, na colônia de Rosenheim. Essa igreja existe até hoje ela está abandonada, o prédio está lá, mas ela está abandonada, mas ela existe até hoje lá na região de Rosenheim, tá? Bem, vamos dando continuidade aqui para a religião. Eu acredito que era um braço da religião, então tinham as festas de cunho religioso. O Natal e a Páscoa eram as mais importantes. Bem, os alemães eles tinham algumas tradições. Aqui, deixa eu ver se vai aparecer. Não sei se aparece bem essa foto aqui, essa imagem do canto. Não tem como eu tirar, fica aqui. A minha foto, a minha imagem tem, deixa eu ver se eu consigo tirar, mas não sei se vai. Aqui para mim eu tiro, mas acho que na hora de gravar fica em cima, não tem jeito. Bem, tinham dois personagens na tradição do Natal dos alemães. Tá? Um deles era Christkind, esse personagem aqui que nós conhecemos aqui como o Menino Jesus, né? Ele veio aqui para o Brasil sendo o Menino Jesus. Na verdade, lá ele não era exatamente, até na época que a figura dele foi introduzida ali durante a Reforma Protestante pelo Lutero, e para substituir a figura ali do São Nicolau, que era uma figura católica, né? Então, mas ele não era exatamente o Menino Jesus. Depois a tradição foi mudando e ele foi sendo reconhecido como sendo a figura do Menino Jesus. Mas inicialmente ele era como se fosse um ser angelical, portador de luz, e que trazia luz, trazia a mensagem de Deus, trazia as boas novas e traria presentes, né? Então os presentes eram trazidos pelo Christkind. E na tradição ele era o portador dos presentes de Natal. E a data foi trocada também, porque a data em que se trocavam os presentes, até então, até a Reforma Protestante, era 6 de dezembro. Aí, após a Reforma, passou a 25, a troca de presentes para 24 de dezembro, que seria a véspera de Natal, né? Mas, apesar dos protestantes conseguirem ali fazer essa substituição da imagem do São Nicolau pelo Christkind, eles não conseguiram, da mesma forma, desvencilhar da imagem desse outro ser aqui, que também era muito tradicional do Natal dos alemães. Não sei se eu vou conseguir pronunciar corretamente, Belsnickel, acredito que seja isso. Ele era tido como um ajudante do São Nicolau. Então, não sei se vocês conseguem perceber aqui nessa imagem, aqui embaixo, nessa foto, que eles são figuras assim, aterrorizantes, demoníacas, porque eram figuras para assustar mesmo as crianças. Eles portavam correntes, que eles saíam passando nas portas das casas, e previamente já tinha lá, eles já tinham entrado em acordo lá com os pais, que já passavam a listinha negra ali,
das crianças que tinham aprontado, que tinham feito de errado. Então, eles chegavam arrastando... imagina que é aterrorizante, é o tipo da pedagogia da época, né? Que é aterrorizante para as crianças ver uma figura dessa chegando na véspera de Natal. Hoje todos esperam lá uma figura bonitinha do Papai Noel lá, estilo Coca-Cola, de roupinha vermelha, barbinha, bochechinha rosada. Naquela época, olha a figura que aparecia, né? Então, não sei se dá para ver se minha imagem está tapando, mas ele entrava aqui junto com... Olha só, o Christkind aqui nessa imagem, ele está na figura de uma moça com um sininho. Ele também era representado dessa forma. Então, por isso que, como eu digo, era um ser angelical, que às vezes, que depois que passaram a chamar de Menino Jesus, mas antes era tido como um ser angelical. Então, aqui em cima, o Christkind vinha na frente com o sininho, que as crianças boazinhas beijavam o sininho, enquanto as que tinham aprontado qualquer outra coisa ficavam aterrorizadas ali, esperando que o Belsnickel as levasse. E antes ali de abrirem os presentes, ao invés dos pais ali estar falando, olha, o Natal tá chegando, está próximo. Não, é o Belsnickel está chegando. As crianças ficavam aterrorizadas e, eventualmente, eles levavam uma criança ou outra, a mais arteira, tiravam de dentro da casa e levavam ali. Eles também sujavam ali os pés das crianças com carvão, das crianças que tinham aprontado. Então, essa era uma tradição aí muito forte no Natal dos alemães do Volga. Eles tinham também já a árvore de Natal, que é uma tradição alemã, eles levaram lá para a Rússia. E aqui nós temos aqui a foto de um pão doce, né? Que é muito tradicional, com frutas secas, muito tradicional no Natal alemão. Aqui. Bem, a Páscoa também era uma festa muito importante na tradição cristã aí dos alemães do Volga. As tradições germânicas da Páscoa foram levadas para a Rússia pelos colonos em 1766. O ambiente físico e a exposição à cultura russa também moldaram os costumes festivos dos alemães do Volga. Os ovos eram geralmente coloridos no Kar-Samstag, no Sábado Santo. Os alemães do Volga, assim como os russos, coloriam seus ovos de vermelho ou dourado. Aqui, ó, bem como nós vemos aqui na imagem, né? Eles eram coloridos, com ervas naturais, com pigmentos naturais, nesse tom mais avermelhado, alguns verde azuis também, né? Com dourado mesmo. Usando casca de cebola, roxa ou rosa, usando suco de beterraba, e azul usando folhas de repolho roxo. Os colonos também colheram ervas que brotaram no início da primavera no topo das colinas e lugares secos. Brotos de bétulas jovens eram colhidos para produzir um extrato que também era usado para colorir os ovos. Então, eles coloriam esses ovos, eles usavam também, geralmente eles faziam um tipo de uma cestinha, onde eles plantavam ali um pouquinho de centeio, e para fazer esse ninho onde eles colocavam os ovos coloridos, e deixavam na porta para as crianças e tal. E também tinham biscoitos de gengibre e algumas guloseimas que eles faziam e presenteavam. Bem, o alimento tradicional da refeição de Páscoa era um frango assado e a sopa de macarrão, que eles faziam com macarrão caseiro, que eles mesmos produziam. Então, chegamos ao fim. A musiquinha ainda está aqui atrás. Chegamos ao fim dos nossos slides. E é isso, pessoal. Essa foi um pouquinho da tradição aí dos alemães. Eu sei que muita gente que vai assistir vai se identificar com alguns dos pratos, com alguns dos costumes, música e
das festas, da forma dos alemães viverem e dos costumes e tradições que eles tinham. Os imigrantes que vieram aqui para o Brasil trouxeram muito desses costumes. Alguns se perderam, outros se modificaram, assim como na Rússia alguns se modificaram pela geografia e pela própria miscigenação e mistura. Isso é inevitável, né? Duas culturas que ali estão convivendo, estão tendo trocas ali, não tem como não ter também essa troca cultural mesmo, né, de uma para outra. Então, por hoje seria isso. Aguardo vocês na próxima aula. Na próxima aula teremos aí um convidado muito especial, que estará aí contando um pouquinho também da sua trajetória na pesquisa desse tema. Tá ok? Então, obrigada e até a próxima.